Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800. Olá! Está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o melhor de Deus para que você e sua família experimentem aquilo que Deus tem para vocês. E esta é uma edição muito especial, porque você vai acompanhar como foi a primeira conferência do ano, a Conferência Ativando Destinos. 5 dias imersos na presença do Senhor, cheios da graça, da bondade, de adoração. E é claro que a palavra veio de encontro aos nossos corações. Acompanhe agora nesta edição e fique por dentro do derramar dos céus que também vai alcançar você. A Conferência Ativando Destinos começou na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e foi até o dia 17. 5 dias inteiros onde Deus falou aos nossos corações. Tivemos aqui conosco Thales Roberto, Mielo San Marcos, tivemos Raíque Carmelo, tivemos a participação do nosso Ministério de Louvor, Imagine o Worship, os nossos pastores Walter, Eliane Procópio, Maria Luquete e Júnia Hayashi. Dias cheios da presença de Deus, onde realmente nós fomos ativados para viver e testemunhar este ano, que já é o ano do testemunho. Abrimos a conferência Ativando Destinos, entendendo que Deus não nos chamou para viver no automático. Ele nos chamou para viver com direção. Enquanto muitos vivem dias comuns, nós decidimos separar 5 dias para ouvir a voz de Deus e para recalcular rotas. E, logo na primeira noite, fomos confrontados a voltar ao essencial: presença, entrega e posicionamento. Não é sobre um palco aceso, é sobre destinos sendo ativados. Não é sobre um nome convidado, é sobre uma geração assumindo o seu lugar. Assim como nós cantamos nessa primeira noite, tem gente com saudades do Espírito Santo, com saudades da presença, com saudades do lugar onde um dia esteve. Mas a culpa tenta convencer que não há caminho de volta e a mentira diz que já foi longe demais. Porém, o Evangelho nunca foi sobre quem merece, mas sempre foi sobre quem é amado. Como diz a palavra, o Senhor Deus nos amou de tal maneira. Não nos amou por sermos perfeitos, mas quando ainda estávamos distantes dele. O amor de Deus não recua diante da ausência. Ele permanece esperando o nosso retorno. E já no segundo dia da nossa conferência foi marcado por uma atmosfera de adoração intensa e alegria transbordante. Com Valesca Morales e Mateu Morales, fomos conduzidos a um lugar de entrega genuína, onde a adoração não era apenas cantada, mas também vivida. E nesta mesma noite, trazendo a mensagem, o pastor Raíque Carmelo nos lembrou que em Cristo nosso acesso à vida e ao céu é restaurado. E quando vivemos em gratidão, alinhados à sua presença e à sua voz, deixamos de focar no que falta e passamos a manifestar aqui na terra a plenitude e a produtividade que já existem no céu. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele acende um destino inteiro. E este foi apenas o segundo dia e ainda mais estava por vir. Adolescentes, jovens, adultos e até os melhores, todos entraram na festa do louvor, numa celebração viva de pessoas que sabem que foram encontradas por Deus. Não foram apenas noites com muita música, mas era o som de destinos sendo realinhados. Cada canção era um retorno, cada voz uma resposta, cada coração voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Quem vive na presença
não apenas existe, vive com propósito, produzindo na terra aquilo que já foi estabelecido no céu. Foi festa, foi adoração, foi um chamado de volta e destinos continuam sendo ativados. E o terceiro dia, um domingo de celebração com a casa aberta, toda a cidade participando conosco, mostrando que a igreja continua viva. Nós seguimos celebrando, adorando e testemunhando o que Deus está fazendo em nosso meio. Um dia marcado pela presença, pela fé e por um momento muito especial, onde também celebramos a vida do nosso pastor. Fomos lembrados que destino não é ativado pelo que fazemos, mas pela fé em quem Ele é. Uma fé que não exige provas, apenas responde com rendição. O terceiro dia foi um marco, um ponto de virada, um testemunho vivo de que quando a fé encontra a palavra, destinos são ativados. E o quarto dia não foi mais um dia na conferência, mas um dia que vai ficar registrado na história. Podemos participar da gravação com Mateus e Valesca Morales da Miel São Marcos, que marcou um novo tempo, o som de uma casa que decidiu viver para as nações. Alguém pode louvar a Deus? Senhor, vamos invadir, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Reis dos reis. E a palavra com a Maria Luquete trouxe direção, alinhamento e consciência de que Deus está levantando uma geração preparada, consciente do seu chamado e posicionada no seu propósito. E enfim, chegamos então ao quinto dia da conferência Ativando Destinos, com um chamado claro e simples: subir a um novo nível de oração. Começamos buscando, crendo que seríamos ativados pelo mover dos céus e terminamos e entendemos que essa ativação flui do simples, flui da oração, flui do relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Agora é tempo de transformar a presença em prática, a palavra em postura e a conferência em estilo de vida. O céu fez a parte dele. A resposta agora depende de cada um de nós. E para que você também seja ativado, não só assistindo a esses momentos, a palavra do Senhor está disponível para você. Nesta hora nós vamos meditar, nós vamos ouvir aquilo que os céus têm para as nossas vidas, através da vida do pastor Walter Procópio. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe façais isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro.
basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhe digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Destino não é ativado por mérito. Destino é ativado pela palavra do rei. Eu gosto muito de Lucas capítulo 7, porque nós vamos encontrar algo em Lucas capítulo 7, que nós só encontramos em um outro momento da Bíblia. Lucas capítulo 7 nos mostra de uma fé capaz de fazer o céu parar. Hoje nós não estamos apenas lendo a história de um milagre. Nós estamos entrando em um ambiente espiritual. E eu quero colocar você dentro desse ambiente. Deus trouxe você aqui para ativar o seu destino. E se você entender essa mensagem, você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. Nós estamos debaixo de uma atmosfera. Foi no terceiro dia que Abraão viu o Monte Moriá, onde ele entregaria Isaac. Onde o lugar foi o lugar onde o destino e a obediência se encontraram. No terceiro dia foi o dia que Esté entrou na presença de Deus. E ela vai mudar o futuro da nação, porque encontrou favor de Deus no terceiro dia. Terceiro dia é dia de encontrar favor do rei. Foi no terceiro dia, meu irmão, que Jesus ressuscitou. E aquilo que parecia encerrado, acabado, destruído, foi um novo começo. Terceiro dia é dia de ativação, é dia de manifestação, é dia do invisível se tornar visível. Essa história de Lucas 7 não é apenas uma história de cura. Nós estamos vendo aqui algo que é raríssimo. Escute isso, algo que é raríssimo. E o que é raro nesse texto? Jesus admirar. E o texto diz que Jesus ficou admirado. E sabe por que isso é raro? Sabe por que isso é raro? Irmão, como, e eu pensei nisso, como que Lucas teve essa ousadia de dizer que Jesus ficou admirado? Por quê, pastor? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que conhece o coração antes das palavras vir no lábio. Jesus é aquele que conhece a motivação das ações. Jesus é aquele que não é pego de surpresa. Jesus é aquele que quando encontrou com Natanael, Jesus vai dizer que ele conhecia a história de Natanael, conhecia a oração de Natanael quando ele estava debaixo da árvore. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Jesus sabia da vida dela inteira. Quando a Bíblia diz que os religiosos, lá em Lucas 5:22, eles pensavam algo no coração, Jesus já tinha a resposta antes deles falarem. Ou seja, olhando a vida de Jesus, não tem novidade para Jesus, porque Ele é Deus. Só que Lucas diz que Jesus ficou surpreso. Jesus ficou admirado. Lucas 7:9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Lucas está nos mostrando que existe um tipo de fé, que faz o céu parar por um instante e dizer, isso é raro, é diferente. Uma fé que admira Jesus. E aqui nós temos dois extremos. E eu disse para você que isso aqui acontece duas vezes na Bíblia. Porque Marcos capítulo 6, verso 6, também vai falar que Jesus se admirou. E Marcos 6:6 diz que Jesus se admirou e admirou-se da incredulidade deles. Se Lucas 7 fala que Jesus se admirou com a fé, agora Marcos 6:6 está dizendo que Jesus se admirou da incredulidade dele. Onde Jesus está? Em Nazaré. E onde é Nazaré é onde Jesus cresceu.
É onde as pessoas estavam cheias de familiaridade, tradição e opinião, mas elas estavam vazias. Porque foi em Nazaré que eles diziam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a família dele, nós não conhecemos as irmãs dele. Então Marcos 6,6 nos diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. E sabe por que eles eram incrédulos? Porque proximidade sem honra gera incredulidade. Jesus admira não porque a incredulidade vai surpreendê-lo, mas Jesus admira porque a incredulidade revela um coração fechado ao que Deus quer fazer. Nós estamos no 3º dia dessa conferência, tem mais 2 dias ainda. E aqui vai um conselho do seu pastor. Cuidado, você pode estar perto do ambiente certo e mesmo assim não acessar o que Deus está liberando, porque seu coração está fechado. Se eu posso te dar um conselho não se acostume com sagrado, porque quem se acostuma com sagrado fica incrédulo. Quem se acostuma com sagrado fica como o povo de Nazaré, se acostuma de ver coisas extraordinárias. E imagine, cuidado. Você está numa casa onde palavras são liberadas. Ontem foi um exemplo. E é a marca dessa casa. Você está numa casa onde coisas extraordinárias estão acontecendo. Nós vamos começar a reforma de um Kids. E talvez quando você nos ouve falar, você pensa assim: é só mais uma reforma de um ambiente. Não é mais só uma reforma de um ambiente. Porque daqui a alguns meses essa casa vai ter um ambiente para criança, que você vai poder rodar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Você não vai encontrar algo do mesmo nível, do mesmo padrão. Sabe qual que é a minha preocupação? É de uma igreja que vai acostumar com as coisas sobrenaturais que Deus está fazendo. Daqui um mês eu subo aqui e vou dar notícia para você de mais uma nação, aonde nós estamos chegando, a 17ª, e você corre o risco de acreditar que isso é normal, que isso é natural. Não é normal, não é natural, porque se fosse normal, todo mundo estava vivendo. Se fosse natural, estava acontecendo em todo lugar. Eu vim te lembrar algo: não se acostume com o que está acontecendo nessa casa, porque não é natural, não é normal. Se você acostumar, seu coração vai fechar. Você vai poder estar no lugar certo, Deus fazendo coisas extraordinárias, e o seu coração ficar incrédulo. Jesus se admirou da incredulidade deles. E olha que interessante, Jesus se admira da incredulidade e Jesus se admira da fé. Porque Marcos 6,6, Jesus fica admirado com a incredulidade. Lucas capítulo 7, Jesus fica admirado com a fé. Olha para mim, imagina. Deixa eu te dar uma notícia. Você vai admirar Jesus, seja com a sua incredulidade ou seja com a sua fé. A escolha é sua. Eu vim dizer para você, você vai admirar Jesus, você vai arrancar um suspiro de Jesus, ou vai ser com a sua fé, ou vai ser com a sua incredulidade. E eu te pergunto nessa manhã, qual que é a sua escolha? Lucas 7, nós temos um homem, quem é ele? Um centurião romano. Ele não é judeu, ele não é religioso, ele não é um mestre da lei, ele não é alguém com histórico espiritual, ele é apenas um centurião romano. Alguém de fora da nação. Escute isso aqui. Enquanto os de dentro, que lá em Marcos 6, de Nazaré, os de dentro, não creram. Os de fora creram. Tome cuidado. Nós estamos num período tão triste para as nossas nações. E sabe qual que é o perigo? É eu e você nos levantarmos e querermos julgar os de fora, achando que nós somos melhores do que aqueles que estão pulando o carnaval. Mas olha o que o texto está dizendo: os de dentro não creram, e os de fora. Os de dentro eram incrédulos, mas os de fora admiraram Jesus pela fé.
Não foram os judeus, não foram os de dentro, não foram os que conheciam a história, não foram os que esperavam o Messias. Foi um estrangeiro de fora que fez Jesus olhar e dizer: uau, eu nunca vi uma fé tão grande em todo Israel. Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Você não percebeu o que Jesus está dizendo? Quando ele fala nem mesmo em Israel, ele está dizendo: Israel viu o mar vermelho se abrir, Israel comeu do maná que caiu do céu, Israel viu fogo descer do Carmelo, Israel viu a presença de Deus no tabernáculo, Israel viu muito. Mas independente do que ela viu, independente do que ela experimentou, não foi suficiente para gerar uma fé no coração dela, como alguém que não viu nada. E aqui é um perigo, porque nós podemos ver muito, experimentar muito, e nos encontrar no meio dos de Nazaré, incrédulos. Porque quem se acostuma com o sagrado, perde a fé e abraça a incredulidade. Jesus olha para um estrangeiro e ele vai dizer: isso aqui é diferente. O que fez Jesus parar? Não foi o volume emocional, não foi o grito, não foi a performance religiosa. O que fez Jesus parar foi uma fé que enxergou quem Jesus era. Ei, você não precisa de alguém pôr a mão na sua cabeça para ativar o seu destino. Você pode dizer agora: vai. Ei, o que está aprisionando? O que está prendendo o seu destino? Você pode dizer: vai. Vai saindo, vai embora. Você pode dizer: vem. Você pode dizer: faça. E isso não é por força, isso é por graça. Isso é graça. E o que é graça? É favor imerecido. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, é porque aquele que tem autoridade para dizer vai, aquele que tem autoridade para dizer vem, aquele que tem autoridade para dizer faça, ele colocou essa autoridade na minha vida. Ei, fecha os seus olhos. Se você entendeu essa palavra, começa a ativar o seu destino hoje. Ei, fecha os seus olhos, abre os seus lábios, começa a ativar o seu destino hoje. Diga, vai. O que precisa ir embora? O que precisa ir embora? O que precisa ir embora? O que precisa sair? E você também pode dizer: venha. E você pode dizer: faça conforme a tua palavra, faça conforme a tua promessa, faça conforme a tua vontade. Seus filhos, da sua esposa, cumprindo em cada uma das nações aonde ele colocar os pés, aonde ele levantar as mãos, aonde ele abrir, Senhor Deus, os lábios, seja o Senhor a conduzi-lo e a usá-lo de uma forma que aonde houver sequidão, Pai, Ele vai transformar o lugar por uma unção vinda do alto do Senhor em campos verdejantes. Aonde houver trevas, a luz do Senhor por meio da vida dele chegará naquele lugar. Aonde houver prisões e cadeias, o Senhor há de usá-lo para libertar pessoas na unção do Espírito Santo. Abençoamos a vida do teu filho e a sua casa, o ministério, a vida dele com saúde. Guarda ele do alto da cabeça às plantas dos pés com saúde, Deus, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para ele. Nos alegramos com ele nessa noite. Nos damos graças ao Senhor nessa noite pela vida do teu filho. E bendizemos ao Senhor por ele. E o abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Meus irmãos, muita gratidão. Primeiro a minha casa, a minha família, a cada um dos pastores e líderes que têm caminhado juntos. A Igreja Imagine, vocês são muito especial. Poder celebrar esse dia junto com vocês é um presente, Amo a vida de vocês. Deus abençoe. E eu quero te fazer um pedido. Lembre de mim sempre nas suas orações, para que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa permanecer firme até o dia que Ele vai me chamar para estar com Ele. Então eu conto muito com as suas orações. Nós somos uma igreja que não para. Caminhamos através da palavra, através da oração, através do ensino bíblico, porque é isso que ensina, que dirige e que conduz os nossos passos. E esta igreja é sim uma igreja que não para. Ainda agora no mês de fevereiro, nós temos workshops, temos cursos abertos, curso para mulheres, cursos para pais, para que você possa ser ensinado e treinado. E agora, neste domingo, também vai acontecer mais um batismo nas águas, onde iremos receber novos irmãos que aceitaram Jesus e que já estão fazendo parte da nossa casa. Você pode vir celebrar conosco amanhã no culto a partir das 8 da manhã, domingo, dia 22 de fevereiro. E tudo o que acontece aqui na Igreja Batista Imagine, você pode acompanhar na palma da sua mão, através do seu smartphone e o nosso aplicativo. Você nos encontra como Igreja Batista Imagine ou Imagine Church. Ali tem toda a nossa agenda, os próximos eventos, os cursos que estão acontecendo e que vão acontecer nos próximos meses, os workshops para ser um voluntário conosco. Você acompanha reprise das palavras, toda a nossa vida na palma da sua mão. E nós nos reunimos de domingo a domingo aqui no Complexo Imagine. E em todos os dias, você e sua casa são muito bem-vindos. Domingo, às 9 pela manhã e às 18 horas. Lembrando que às 9 nós temos culto especial para a melhor idade e às 18 horas, culto especial para os nossos adolescentes. Segunda-feira, às 6 da manhã, acontece a oração dos homens. E às 19h30, o nosso culto em inglês. Terça-feira é o dia do culto fé, às 19h30. Quarta-feira, culto de libertação em 2 horários, à tarde, às 16 horas e à noite, às 19h30. Quinta-feira é o culto da família, também às 19h30. Sexta-feira temos culto renovo, às 19h30 e culto Nesher, às 20 horas, para jovens 30+. E no sábado, para toda a juventude, o Momento Hype, a partir das 19 horas. E deixa eu te lembrar que as nossas crianças de 2 a 13 anos também cultuam ao Senhor no Culto Kids, que acontecem aos domingos, às terças e sextas-feiras. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, em todos os dias, você e sua casa são muito bem-vindos. E nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. E como você acompanhou nesta edição, Deus se faz presente em cada momento, em cada evento, em tudo que acontece aqui nesta casa. E você precisa participar conosco. Não fique apenas acompanhando aqui no programa Imagine, mas venha participar conosco em um culto presencial. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e você vai viver uma experiência incrível na casa de Deus. Eu te encontro no próximo final de semana ou em um culto presencial. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800.